a mesma personalidade que Sarina. E no outro dia, quando é a estreia de Ai no mundo das famosas, ela percebe que seu lucro não é tão grande. Por ter que dividir o dinheiro para muitas idols do grupo. Ela vai para a escola e se preocupa com o futuro dos gêmeos. Eles questionam ele diz que o lucro das idols são muito grandes. E ela diz que era para os otakus revisarem para vender seus figos, para dar dinheiro para Ai. A babá explica que se ela quer ter um lucro muito grande, ela tem que fazer algo sozinha, pois dividir o dinheiro para muitas idols não compensam. Então, as colegas de Ai percebem que ela está triste e mandam ela não exagerar. Ela vê um comentário terrível sobre ela, um cara dizendo que seu sorriso parece muito forçado e por isso não consegue gostar dela. Tocou bem na ferida dela. Ela ficou muito triste, mas no outro dia, Aqua e Ruby vão lá ver seu show. Ela estava perdida em pensamentos, pensando no comentário, mas tudo muda quando vejam seus filhos realmente sendo uns otakus, fazendo uma coreografia. Ela dá o sorriso mais lindo que ela tem. E te quebra seus filhos. E ela fica bem famosa e tem muitos comentários bons. Um ano depois, seus filhos ficam com um ano, conseguem falar e correr. E Ai ficou famosa e tá conseguindo vários empregos, tipo modelo e várias coisas. E consegue até um papel num filme. No outro dia, o cara lá olha pra ela e faz os quatro tremerem de medo dele. Mas as atrizes gostam deles e ficam passando a mão nele. Quando o cara lá vê o Aqua e diz pra ele não irritá-lo, o Aqua começa a ficar tagalerando, pedindo desculpas. O cara fica muito surpreso com o talento do menino e quer tentar contratar ele. A Ai começa a tentar treinar e percebe que nos shows ela tem que ficar bonita dos dois lados e ali ela precisa ficar bonita apenas de um lado. O cara lá, vendo Ai atuando, ele diz que não é nada demais. Ai sai orgulhosa, dizendo que com certeza ela ficou muito bonita. Ele sai andando. No outro dia, eles se irritam vendo que o tempo de tela de Ai foi muito mais curto do que deveria. Aqua liga pro cara e o cara diz que cortaram o tempo de Ai porque ela parecia muito fofa e linda. Estava roubando a atenção. O que o Aqua acha isso imperdoável. E diz que é porque ela é muito bonita. E vendem a atriz principal como se fosse fofa. E Ai estava roubando toda a cena. Convida o Aqua pra ir atuar num filme e que vai colocar a Ai como coadjuvante. O Aqua concorda e vai atuar com o cara. Enquanto Ruby surtava querendo sua mãe, uma tal de Akana vem e repreende o Aqua, dizendo que ela é uma atora muito boa e blá blá blá, umas baboseiras lá, mandando eles não fazerem papel de criancinhas e pra atuarem bem, porque não quer fazer vergonha. O Aqua olha pra ela junto com a Ruby com uma cara assustadora. Estavam preparando eles pra uma parte do filme de terror. Ele manda ficarem olhando pro Aqua e a Kana faz o seu melhor para parecer muito assustadora. Melhor mesmo. Mas o Aqua olha pra ela e percebe que ela está muito forçada. E percebe que o roteiro é muito forçado. E ele simplesmente olha que o diretor quer o seu ao natural. Então ele mostra coisas muito assustadoras pra ela e olha pra ela, pra atriz, com um olhar muito feio. E diz que ele é muito bom. Olha pra Kana e percebe que ela está chorando, pedindo uma segunda chance, jurando que ia ser melhor. Ele diz que para não ter um fim trágico na sua carreira. E ele diz que gostou, que o Aqua foi super sincero na sua atuação. E diz que ele pode ser um grande ator se quiser um dia. Percebe que a sua atuação realmente foi boa. Eles adentram o jardim de infância. E ele pergunta quantos anos ela tinha.
na vida passada, e ela achando que se Aqua fosse mais velha e ia se achar superior, ela mente dizendo que tinha a mesma idade que Aqua. E ela sai de lá e pergunta pra ela por que ela não quer ir dançar, e ela se lembra da sua vida passada, que era muito doente. E diz que não quer ir dançar de jeito nenhum, pois tem medo de cair. No outro dia, ele estava tentando dançar e cai. E Ruby coloca uma música e começa a dançar, e diz para ela não ter medo de cair, pois se cair, ela pegará, e para ela não ter medo de cair. E ela se lembra que não é Sarina, agora é Ruby, ou seja, não tem que ter medo de cair. E ela pede para confiar nela. E ela se lembra de sua mãe. E percebe, e começa a dançar, e percebe que pode ser uma idol naquele momento. E dar tudo de si para dançar uma dança boa. No outro dia, a mãe dos meninos liga pro pai, e chega em casa ligando pro pai deles. Vai bem, o cara lá bebe, o empresário dela. E no outro dia, a espera que os pais das crianças venham vê-los. E ela vai atuar num lugar muito bom lá, que é muito legal. Ela lembra da vez que seu agente tentou a contratar, e ela, como não tinha esperança, achava que aquilo era uma piada ou uma brincadeira, pois seu passado era muito difícil e não acreditava que poderia amar os seus fãs. E percebe que nunca conseguiria ser uma idol. Mas ela pergunta se mentir dizendo que ama seus fãs sem os amar tem problema. E ele fala que não, fazendo seus olhos brilhar. Ela nunca conseguiu amar, mesmo com seus filhos. Refletindo nisso, campainha, quando de repente chega um homem, muito suspeito, digamos assim. E ela se lembra dos seus filhos e tal. Quando de repente, esse cara que estava entregando flores a ela, fica uma cena muito feia. E ele grita com ela, dizendo que ela é uma mentirosa. E começa a falar e tagarelar. Ela fala que nunca conseguiu amar, mas esse era o seu jeito de amar, mentir para amar. Comove o cara com isso, e ele sai correndo, perguntando o que fez. O Aqua pega ela. Ela diz que ama o Aqua, perguntando se ele estava bem e se havia se ferido. Do outro lado, Ruby pergunta por sua mãe. Queria ver que tipo de adultos eles se tornariam, mas não teria tempo para isso. E diz pro Aqua e para Ruby que os ama de verdade e que isso não é uma mentira e os ama mesmo. E depois de dizer isso, ela morre. Após isso, o anúncio é feito que Ai tinha partido. E todos os fãs começam a falar muitas coisas no YouTube. E ela começa a ficar muito brava, dizendo que perdeu a Ai. E eles não têm nada para dizer, só apenas isso. São acolhidos pelo casal do diretor. E que dá um abraço neles, dizendo que... E depois disso corta pro funeral da Ai. Que o Aqua fica olhando, dizendo que vai se vingar. O Aqua pensa que vai se vingar, sim. Pois tiraram e se lembra do cara, que aquele cara podia ser o mesmo cara que matou ele na vida passada. E queria desbloquear o celular de sua mãe para descobrir o que tinha no celular da sua mãe. E depois de uma cena muito legal, ele vai conversar com o cara lá. E que conversa com ele umas coisas lá. Pois, após anos, eles já adolescentes estavam indo para a escola. E depois disso, mostram a Ruby, que ainda quer ser uma idol. O Aqua repreende, dizendo que não, que isso não é bom. Lembrando do que aconteceu com sua mãe. Diz que as idols se aposentam aos 30 anos. Ou seja, é um trabalho que não vai durar por muito tempo e ela vai ter que sair de lá logo. E ela se lembra de Sarina. E diz que na vida passada ela não podia, mas agora pode.